pessoal, bem-vindos, Jatobá aqui, o canal está com uma cara nova e para comemorar a gente vai lançar nosso novo quadro de review de séries. A série escolhida hoje é Suits e vamos fazer uma análise da série com uma visão jurídica para você começar a pensar o direito no mundo, como ele funciona, se tem alguma coisa de jurídica naquela série realmente ou se aquilo é só um merchan para fazer você pensar que tem e acabar gostando do enredo. Não faz sentido nenhum fazer uma análise de uma série americana baseada no direito brasileiro. Para quem não sabe, o direito dos Estados Unidos e o direito do Brasil é muito diferente. Então o parâmetro que a gente vai utilizar para fazer essa análise vai ser o próprio direito americano. Primeiro, olhando para o título da série, o nome é Suits, o que a gente pensa? Um bando de gente que vai estar usando terno. Para quem não sabe, Suits significa terno em inglês. Que piada ruim. A trama da série ela começa focada em dois personagens, Harvey e Mike. O Mike ele se envolve em alguns percalços ali da vida, ele está meio que fugindo da polícia e vai parar numa entrevista de emprego que o Harvey está conduzindo num hotel. Aqui a visão ela é muito parecida com o que acontece nos Estados Unidos, porque as entrevistas de emprego elas acontecem geralmente em um hotel. Aí tem aquela fila de candidatos e elas vão passar pelo critério ali do entrevistador para ser contratado ou não. Então as entrevistas de emprego nos Estados Unidos dessas grandes firmas acabam acontecendo daquela maneira assim. O que é interessante e engraçado é o critério que o Harvey utiliza ali. Ele fala, eu quero um outro eu. Isso depende, claro, do critério de quem está contratando. A pessoa que vai contratar precisa da sua necessidade e o critério é dela. Outra coisa que é muito comum nos Estados Unidos é o escritório da advocacia contratar ali as principais faculdades, ou alunos das principais faculdades. Geralmente é o top 5, o top 10 ali das melhores faculdades que foram eleitas naquele ano, eles fazem uma seleção dos candidatos e começam as contratações. Na série, a contratação acontece apenas de advogados de Harvard, mas isso é uma cena bastante comum, mas geralmente não é só uma faculdade não, é top 5, top 10. O tribunal americano ele é muito diferente do brasileiro, porque lá tudo acontece em até questões cíveis ali a serem decididos por um júri popular. Tem uma cena estranha ali no começo que o Harvey vem e ele fica se vangloriando de ter conseguido induzir um cliente a dar honorários ali, que não fica muito claro se esses honorários eram devidos ou não, mas a gente vê que ele lubridiou o cliente para pagar o escritório. Isso é estranho porque nos Estados Unidos isso não acontece assim. Existem empresas intermediárias chamadas escrow companies e essas escrow companies elas fazem a intermediação de negócios. Ou seja, você vai receber seus honorários a partir do momento que você cumprir os requisitos, os critérios estabelecidos para aquele dinheiro ser liberado para você. Então você ir diretamente no cliente, lubridiar ele para te pagar, não é bem assim que acontece. O Harvey ele se utiliza de algumas informações falsas para fazer com que o cliente dele assine o contrato. Acontece que todo o contrato que você assine, onde você tem uma falsa percepção da realidade, onde uma mentira é relatada para você, esse contrato é nulo. Então, também não faz muito sentido aquilo que ele está falando. Você tem que ser honesto com o seu cliente, você tem que expor os fatos e a própria situação do mundo para ver se ele quer aceitar aqueles fatos ou não. A partir do momento que você engana, mente, aquilo se volta contra você. O Harvey precisaria responder até para a ordem dos advogados, por estar lubridiando, enganando, mentindo. Ele pode estar incidindo num crime. Ele pode, inclusive, correr o risco de perder a licença dele de advogado, por conta dessas mentiras, desses enganos, dessas manipulações. Parece até algo meio óbvio de se falar. Não se engana o cliente. Mas é o que a gente precisa relatar aqui, porque é basicamente o que a gente vê acontecendo muito na série também. Seguindo na série, tem uma cena em que o Mike ele vai fazer uma prova, onde ele se passa por um outro candidato. Como ele tem memória fotográfica, ele acaba se saindo muito bem nas provas, e ele vai fazer provas de direito para que as pessoas comecem a serem aprovadas no LSAT. O LSAT ele é o vestibular dos Estados Unidos, dependendo da nota que você tirar, você consegue ir para certas universidades. E o que acontece? Quando ele vai fazer a prova, termina a prova, eles pedem para fazer uma verificação, o professor chama ele ali para entregar uma identidade, para que ele conferir se é ele realmente o aluno. E como não é ele está se passando por outra pessoa, o que ele faz? Ele pega aquele pilha de provas de pessoal que já estava concluindo a prova, levanta, coloca a prova ali no meio, pega as provas, joga para cima e sai correndo. Assim ele não seria pego. Isso realmente acontece. Porque o que geralmente você precisa fazer é apresentar uma identidade antes de começar a prova. Uma identidade é algo fácil de manipular, algo fácil de você construir uma foto, alguma coisa ali que lubridia o examinador. Porque o examinador não é perito em documento.
Então você consegue falsificar um documento e acabar fazendo a prova ali no lugar da pessoa. É comum essas fraudes, de algum jeito elas acabam acontecendo também nos Estados Unidos. Tem uma cena em que o Mike começa a relatar que alguma besteira que ele fez envolvendo a filha de um diretor, de uma reitoria, ele acho que acabou cometendo um delito, foi alguma coisa do gênero. E aquilo manchou a ficha dele, ele estava dizendo que ele não conseguiria ali fazer uma faculdade em Harvard ou em outra faculdade de Direito, porque a ordem não aceitaria ele, mas não é bem assim que acontece nos Estados Unidos. Você pode ter feito alguma besteira, você pode ter cometido algum crime, isso não é impeditivo para você ter o seu certificado para você poder advogar. O que acontece é que você vai passar por uma banca examinadora do Conselho de Ética Moral da Ordem Americana e eles vão te questionar a respeito desse delito, do que aconteceu. Basicamente, você vai ter que se comprometer com eles a não fazer nada semelhante novamente. E você é liberado, sim, para poder exercer a advocacia. O problema é que o Harvey ele conspira para aceitar uma pessoa que não está cursando direito para integrar o quadro de funcionários ali da firma deles. E isso traz um grande problema, porque você está cometendo fraude, conspiração, você está incidindo em crimes, falsidade, e quando um sócio de uma grande firma comete um delito desse, é muito comum toda a firma ser indiciada. Então, além de sujar seu nome e perder sua OAB, você pode levar toda a firma da advocacia à falência. Nisso a série segue, o Mike pega um caso de assédio sexual na firma. Ele é dividido em duas vertentes. Tem aquele assédio onde a pessoa torna um ambiente de trabalho muito hostil, fica gritando com o funcionário, fica humilhando o funcionário, isso é um tipo de assédio no trabalho. E existe o assédio propriamente dito, onde ele deriva de uma conduta sexual, você vai receber uma promoção, alguma coisa do gênero, em troca de favores sexuais. As firmas de direito americano, elas se dividem em tipos de sócios. Existe aquele sócio que trabalha muito, faz a coisa acontecer, aquela pessoa técnica que vai atingir o que o cliente está esperando dele, e tem aquele sócio que é o sócio especializado em angariar clientes, ele que traz o ganha-pão para o escritório. É muito importante e fundamental ter essas duas espécies de sócios na firma. Tem uma cena interessante no primeiro episódio também, onde eles vão para a corte, e ali acontece uma coisa inusitada. O Mike ele peticiona um pedido de arquivamento do processo baseado em falta de provas. Isso não tem nada a ver com o direito americano. Porque o que acontece? O começo de um processo, você não tem prova nenhuma formulada ainda não começou a instrução. A instrução é uma fase do processo onde você vai produzir as provas que vão instruir o processo e o juiz, em cima dessas provas, depois vai basear o seu julgamento. Não começou nem a fase de instrução, então logicamente não tem prova nenhuma nesse processo. Então esse pedido de arquivamento baseado em falta de provas, ele não tem nada a ver. Era muito comum antigamente, as grandes firmas, as grandes empresas, quando um pequeno escritório faz a solicitação de um documento, quando esse escritório pensa que algum documento é relevante para o caso, ele faz a solicitação para o juiz manda aquela firma entregar aquele documento para ele fazer análise e montar o caso dele. A empresa só pode se recusar a fornecer determinados documentos baseados em sigilos, baseados em informações confidenciais, se não for o caso, se for simplesmente acessível para conseguir fazer a construção da instrução daquele processo, a empresa tem que ceder. E o que era muito comum antigamente? Uma empresa pega uma tonelada de documento e joga em cima de um escritório de pessoas ali que tem poucos funcionários, não consegue contratar muita gente para fazer aquela análise. Aí o que acontecia? O escritório acabava sucumbindo, não conseguia dar conta daquela demanda. Hoje em dia isso é algo completamente risível e ridículo, porque com o avanço da tecnologia tudo vira digital. Se uma empresa tenta fazer isso com um advogado dos Estados Unidos, ele tira sarro da cara da empresa. Porque ele fala, não, de maneira nenhuma, juiz, até o pedido é ridículo, eu quero os arquivos digitais. Isso a empresa é obrigada a digitalizar os arquivos e mandar para ele no pendrive. Você utilizando mecanismos de busca, você consegue com poucos advogados ali, digitando as palavras-chave do que você está procurando, achar os documentos e fazer análise do que precisa ser feito. Isso hoje em dia já não existe mais no direito americano. De entulhar uma pessoa com uma tonelada de documentos para desfavorecer escritórios menores de advocacia. Isso não acontece mais. O processo avança e ele chega ali na fase do depoimento. O depoimento, sim, ele é muito semelhante ao que acontece nos Estados Unidos.
Só que aquele depoimento ali foi esquisito. Primeiramente, o advogado da parte contrária, ele vem e traz um delito que a autora ali teria cometido quando ela era menor de idade. Primeiro que esse tipo de arquivo é selado, ninguém tem acesso, já gera um primeiro questionamento ali. Como é que o advogado conseguiu acesso a uma informação que é sigilosa que ninguém tem? E que ninguém tem autorização de acesso a não ser alguma autoridade governamental. Segundo, ele começa a falar que aquela pessoa foi contratada para processar a firma em cima de uma falsa insinuação de assédio. E o Harvey e o Mike ficam quietos. Eles já deveriam estar argumentando ali, falando que, primeiramente, como ele tem acesso a esse tipo de informação, dizendo que a palavra da testemunha daí não teria validade no juízo, ou não seria uma palavra confiável, porque na vida pregressa dela, ela acabou realizando algum delito. Isso também é besteira, é bobagem. Tem juramentado, escriturado o testemunho da autora falando que ela sofreu assédio. E os advogados deveriam estar argumentando ali nesse momento, falando que não tem cabimento esse tipo de situação. Aquilo que ele está falando é pura bobagem, está documentado, está registrado o que ela falou ali, que é um depoimento, e mesmo que ela tivesse alguma coisa na vida pregressa dela, ela está falando sobre isso aconteceu. Isso está juramentado, está testemunhado, está falado, está lavrado. Então aquilo tem sim depoimento, tem prova testemunhar em juízo. Não é como se a pessoa tem alguma mancha na vida dela, ela não pode testemunhar, não pode ser perito, não pode ser nada do gênero. É claro que não. No caso ali, então, parece que ela está sendo induzida a mentir contra a empresa, o que não faz sentido nenhum para a lógica da trama. Aquilo ali foi só uma reviravolta colocada no episódio, porque no mundo jurídico, no mundo fático do dia a dia mesmo, aquilo não faz sentido nenhum. Então é isso, pessoal. Essa foi a review da série Suits de hoje. A série é muito boa, eu recomendo que você assista. Eu gosto bastante da trama da série. Ela tem alguma coisa de jurídica, mas na maior parte dela não tem, infelizmente. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o seu curtir, dá o joinha e ative o seu sininho. Obrigado!